Não é o fazer exercício que vai resolver os problemas, não é essa questão. Aquilo que você pensa ou aquilo que você vê não tem muita diferença para a resposta fisiológica que seu corpo vai dar diante daquilo. A ameaça, ela não mudou de tamanho, quem mudou de tamanho foi você. Você está acelerando um carro atolado, então você tem todo um desgaste do teu organismo como consequência disso, mas você não tem resultado. Você está num cenário que a conta não fecha de maneira nenhuma. Não tem como ser saudável sem movimento. O corpo, ele tá o tempo inteiro lutando para ficar saudável. Se você parar de atrapalhar, tem hora que você já faz muito. O mesmo estado de consciência que criou o problema não é capaz de achar a solução. Esse homem 40 a mais, esse homem super ocupado, super atarefado, com a agenda sempre cheia, sempre com 1 milhão de coisas para resolver, ele quer o melhor. Qual é o melhor exercício? Para eu ganhar massa, para eu aumentar o peitoral, para eu aumentar o bíceps. Cara, você não tá nem fazendo, como é que você já quer o melhor? Como assim? Cardio em jejum ou não em jejum? É uma dúvida universal, assim. Tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CardioPod, o seu podcast de saúde do coração e performance do homem 40+. Aqui nós discutimos saúde, discutimos o jeito que o corpo do homem, deste homem, de você que está me vendo agora aí, funciona. E para que a gente entenda melhor e consiga ainda mais um rendimento embasado em saúde. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Karen Lisboa. Karen, seja muito bem-vinda. Doutor Alex, eu que agradeço, eu que fico feliz de estar aqui e poder contribuir com essa missão. Muito bem, maravilha. Deixa eu passar aqui as credenciais da Karen, que é uma coisa que vocês vão ver como que ela é especial. Olha só, a Karen é educadora física, com mais de 15 anos de experiência na área de saúde, pós-graduada em treinamento personalizado e alto rendimento, especialista em treinamento funcional. Vamos já esmiuçar isso aí tudo. Pós-graduanda em neurociência do comportamento, especialista em TCC para transtorno de ansiedade. Isso eu achei sensacional. A gente vamos descobrir o que a gente vai aprender hoje. Ex-atleta de Kung Fu e criadora do programa Hábitos Essenciais. Maravilha, cara. E olha só, que credenciais, hein? Olha, hoje estamos aqui com altíssimo nível. Então, já vou deixar aqui o convite para você que está nos vendo, que está nos ouvindo nesse momento. Já deixa aqui a sua curtida, já se inscreve no perfil para você não perder nada do nosso conteúdo que é feito para você, que é feito para melhorar a sua vida no dia a dia, melhorar a sua rotina de trabalho, melhorar a sua capacidade de concentração, de memória, de resistência, de luta contra essa força oculta aí que puxa a gente pro sedentarismo todos os dias, que fala pra gente, essa voz aí que fica falando pra gente, não dá tempo para treinar, não dá tempo para comer direito, não dá tempo nem para dormir, a gente tem que produzir, a gente tem que performar. Será? Será que é isso mesmo? Então vamos entender um pouco mais a respeito do funcionamento deste corpo maravilhoso hoje, falando de treino, de exercício e de ansiedade também, por que não? Então vamos entender o que essas coisas todas conectam entre si. Karen, deixa eu começar já com dois pés no peito aqui. Vamos lá. O que significa uma TCC no contexto da ansiedade desse homem 40+, aliado ao treino desse homem? Como é que funciona isso tudo aí? Olha, só para talvez as pessoas não tenham assim essa informação, né? Mas o que seria o TCC? TCC é uma terapia cognitivo-comportamental. Então, como abordar a parte comportamental e cognitiva vai ser bem na consequência, não tem como, para melhorar, diminuir esses níveis de ansiedade que estão super em alta no mundo inteiro. Não dá nem para falar que é só com homem, não dá nem para falar que é só no Brasil. Aí a gente está falando de uma maneira bem democrática, bem generalizada. A ansiedade, ela está considerada praticamente uma epidemia hoje em dia por conta de todas as consequências de tudo que a gente veio vivendo, mudança ambiental e todas essas questões. Quanto mais se estuda a ansiedade, mais se percebe o quanto é fundamental a gente ter algumas questões de extravasar algumas coisas. E o movimento, ele é fundamental para isso. Ele é fundamental para dar esse devido
vazão, que eu costumo brincar, então eu até falo assim, dê um destino digno para o seu cortisol e para a sua adrenalina. Ótimo. Boa, adorei. Mude a sua sopa química através do Sim. movimento. Então, na hora que você tem essa ansiedade, para quem não está muito por dentro dos bastidores dela, vamos dizer dessa forma, ela sempre tem como pano de fundo o medo. Ela tem esse gatilho de medo. E na hora que você entende esse olhar de medo para aquilo que está se apresentando, ou pode se apresentar, não precisa necessariamente estar na sua frente o objeto de ameaça, ele pode ser imaginado. Sim. É bem interessante isso para o nosso cérebro, né? Que aquilo que você pensa ou aquilo que você vê não tem muita diferença para a resposta fisiológica que seu corpo vai dar diante daquilo. Exatamente. Isso é muito interessante da gente perceber. E entender isso também vai fazer com que a gente consiga gerenciar melhor. Mas, bom, deixa eu voltar um pouco para o movimento. Então, a partir do momento que a gente tem essa detecção de um perigo, de uma ameaça, vai ter toda uma cadeia aí de acontecimentos partindo desse pensamento do cérebro, vai entrar todo o eixo HPA, enfim, a gente pode mergulhar de uma forma um pouco mais profunda nesses conteúdos ou deixar ele mais superficial. Vai me falando aí quanto que você quer ou não que eu vá aprofundando. Mas de bate-pronto, o seu organismo ele vai estar num cenário de luta ou fuga. Ele vai ser preparado para isso. Vai aumentar sua frequência cardíaca, vai aumentar sua frequência respiratória, até como consequência do aumento da adrenalina, que vai preparar seu corpo para isso, vai aumentar a sua tensão muscular, vai mudar a vascularização de periférico, de vísceras e todas essas... Por isso que dificilmente quem está com ansiedade sente aquele bolo no estômago, né? Então não tem a disposição para se alimentar naquele momento de ansiedade, porque está desviado todo o metabolismo para outro lugar. Então, na hora que te prepara todo o seu organismo para luta ou fuga e você não dá uma vazão fazendo um movimento, dando um destino para isso, você fica rodando, você fica meio que... Eu brinco, eu faço uma analogia com um carro que está atolado. Você está acelerando um carro atolado. Então, você tem todo um desgaste do teu organismo como consequência disso, mas você não tem resultado. Entendi. Então, é bem interessante como cada vez mais percebe-se que é fundamental essa mudança de comportamento, inserir. Você vai para qualquer terapia, assim, vão falar, vá fazer exercício físico, o que me deixa, obviamente, muito feliz pela minha formação de base. Sim. E entenderem que o movimento ele vai muito além de manter uma estética bonita. Não, hoje isso é... Eu brinco que é um efeito colateral de luxo que você ganha. E vem de brinde no pacote. Vem no combo. Vem no combo. Quanto menos você se preocupar com isso, melhor. Sim. Porque daí você vai conseguir fazer as coisas focando na sua saúde e isso realmente vai vir e vai vir da melhor maneira possível. Então eu gosto bastante de deixar a estética ela meio... que ela faça o papel dela, ela vai vir, mas não focar nela. Sim. Mas voltando, então na hora que você consegue ter nesse organismo que ele está tendo muitas respostas de ansiedade, você coloca ele no movimento, você começa a dar uma dissipada. Em vez disso ficar acumulando essa tensão muscular, ficar acumulando no seu corpo, todas essas questões de picos de glicemia que acontecem também, porque a parte metabólica ela vai te dar combustível para você lutar ou para você fugir, e você não fez nada, você continua ali sentado numa cadeira ou, de repente, sentado assistindo... Você está sentado assistindo uma série, mas você não está nem vendo a série, você está só ruminando aquilo que te deixa aflito. Você não resolve nem o problema e cria um novo problema, que é esse organismo todo intoxicado com todas essas questões metabólicas que estão acontecendo ali. Total. Eu sempre falo para os meus pacientes que essa coisa do vilão, da vilanização do cortisol não é bem assim, né? A gente, hoje... consagrou-se que o cortisol é o hormônio do estresse, mas por que o estresse virou tão ruim assim? Bem nessa coisa que você levanta da luta ou fuga, isso foi uma sobrevivência para o ser humano. Tem função, né? Tem função. Senão a gente não estaria aqui hoje fazendo podcast. Exatamente. A gente conseguiu sobreviver a todas as ameaças que a gente passou. Perfeito. Só que hoje a gente não consegue resolver. Bem isso que você põe. Você não consegue identificar que existe ali um tigre dente de sabre na sua frente na caverna para você correr. Aí ali eu entendo que eu preciso correr. E aí você sobrevive. Você sabe exatamente do que você precisa correr e o que você precisa combater. Exato. Porque muitas vezes essa ameaça ela não é nem clara, né? Exato. E aí se você tem lá um pequeno animal, eu consigo lutar, eu consigo proteger minha família, eu consigo resolver aquele problema. Mas hoje,
A falta de sono, o estresse, Vai ver tudo como efeito colateral. má alimentação, sedentarismo. São ameaças que a gente não consegue nem fugir e nem lutar. E uma coisa que eu gosto muito de olhar, até um pouco dessa história dos hábitos, eu fui parar. A neurociência, ela foi me chamando, né? E o primeiro lugar que eu parei foi nos hábitos. Eu achei extremamente interessante todo como que é construído, aonde que começa, qual a diferença de hábito, de vício. Eu fui entrando por esse olhar. Sim. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que aí vai dar para entender por que eu caí na ansiedade depois, é que como dependendo dos hábitos que você está tendo na sua rotina, você vai deixar o cenário muito mais propenso ou não para você abrir um quadro de ansiedade. Então, a gente tem comportamentos que a gente pode dizer que são comportamentos ansiogênicos. Certo. E a partir do momento que você entrou num quadro de ansiedade, reforça ainda mais esses próprios comportamentos. Entendi. Então, olha que círculo vicioso que a gente acaba criando. Sim. A ansiedade te empurra para alguns dados comportamentos e esses mesmos comportamentos colocam mais lenha na fogueira ainda da ansiedade. Retroalimenta. Retroalimenta. E aí você vira e fala assim, eu não estou sabendo como sair disso aqui. Entendi. É muito comum. Sim. Então, esses hábitos que foram citados, entra muito nessa base. Que são coisas que ninguém consegue fugir. Porque tem hábitos que a gente pode ou não cultivar, como hobby, enfim, alguma coisa. Mas ninguém consegue fugir de hábitos que são obrigatoriamente feitos todo dia, que é você se alimentar, é você se movimentar ou deixar de se movimentar. Isso também vai estar no hábito do seu dia a dia, se está ali ou não está ali. E o próprio sono. Sim. Então, são comportamentos que eles vão ser repetidos, então, obviamente, eles vão se tornar hábitos e você vai desenvolver para um comportamento mais propenso ou não a ter um cenário de ansiedade. Ele vai ser feito de uma maneira mais ansiogênica ou menos ansiogênica. E por aí, a gente precisa partir de uma conscientização, né? Principalmente Sim. desse homem 40+, que é um homem que está ali com vários outros focos, a nossa cabeça, eu me incluo muito nessa persona. Aquele computador com 10 mil abas abertas. Mas aí é que tá, o cérebro masculino, ele não funciona com essas 10 mil abas abertas. Ele buga. Ele buga. O feminino não, ele consegue. Isso evolutivamente é explicado. A mulher tinha que ter a visão periférica para defender a caverna. O homem não, ele precisa sair, extremamente focado. Pegar a caça e trazer de volta para ele, ou para a família que ele eventualmente tenha construído ali. Dá só uma missão clara para o homem que ele resolve. A mulher, ela vai ficar de olho no que está cozinhando, na cria. Exatamente. É o que a gente estava comentando aqui antes do podcast. É o meu filho menor, é o Lucas. Você dá um comando para ele, ele vai perfeitamente ali. Você começa a justificar demais e ele meio que se perde. Fala, tá, mas e aí? O que eu preciso fazer? Então você precisa vai lavar a louça, vai fazer a tarefa, vai estudar. Então tá bom, eu vou. E é bem essa coisa do funcionamento masculino focado em um ponto. E esse homem de 40+, ele tem esse funcionamento que o trouxe até aqui. Então ele passou a vida sendo bombardeado com essa cultura de você precisa performar, você precisa entregar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser o provedor. E você não pode chorar. Você não pode fraquejar. Você não pode nem a geração ainda pensar... Boys Don't Cry, né? Exato. Você não pode nem pensar em ter alguma consideração de que seria possível uma fraqueza. E é muito louco isso, porque a gente chega lá na frente e fala, mas tá, e agora? Como é que eu resolvo aqui? Se eu não sei nem identificar minhas fraquezas, por onde eu começo, começo a ver conteúdos camadas mil aí que existem camadas mil e eu não consigo pensar onde começar a abordar esse ciclo todo. E se coloca dentro de uma panela de pressão, né? Sim. Se coloca dentro de uma panela de pressão que só faz aumentar. Quando a gente fala de ansiedade e cobrança de performance, é a receita perfeita para essa ansiedade ela alcançar níveis assim insustentáveis. Aí abre quadro de burnout, a gente vai falar entrar nesse lugar mesmo. Então, eu acho que cabe muito, muito bem colocado, foi colocado por ti, mas cabe muito bem o próprio homem ter um olhar um pouco mais, que não é nem tanto do vocabulário masculino, mas eu vou usar, tá? Ele ser mais acolhedor com ele próprio. Sim. Porque essa questão... Mais tolerante, né? Exato. Essa pressão toda que ele pode exercer em cima dele mesmo só vai fazer para o prejudicar. E aí ele vai abrir todas essas outras questões. Dentro de um cenário desse, não tem como dormir bem. Não tem como você... A primeira coisa que precisa... Acho que já teve até um podcast que falou um pouco mais sobre o sono, né? O primeiro nível do sono é o relaxamento.
Relaxamento e ansiedade são coisas antagônicas. Você vai encontrar tensão muscular e não relaxamento na hora que você está num cenário de ansiedade. Por isso que até para dormir, muitas vezes, um relaxante muscular faz às vezes da pessoa conseguir entrar num sono. Não precisa nem entrar num fármaco específico para sono, enfim, de Stilnox da vida e coisas nesse sentido. Mas é conseguir aprender a funcionar sem tanta cobrança de performance. Então, não entender o estar relaxado como ser negligente, porque é muito fácil cair nesse lugar. Eu não posso me permitir relaxar. Se eu relaxar, aí que algo muito terrível vai acontecer. E cabe até a discussão, mas qual é a coisa terrível que você está deslumbrando? Porque a ansiedade não diz respeito àquilo que está se apresentando no momento, né? Total. Diz respeito ao que está sendo projetado para um cenário futuro, que só está sendo projetado porque esse cenário futuro não está claro. É uma tentativa do cérebro de cobrir incógnitas, cobrir ali lacunas de falta de informação. É exatamente isso que acontece. Você vai cobrindo, mas você vai cobrindo como? Desenhando alguma coisa super maravilhosa ou desenham-se um cenário ruim para você se preparar para aquilo? Sim. Evolutivamente falando, fazia muito mais sentido você pensar num cenário ruim para que você se prepare para aquilo. E não, nossa, eu não tenho informação a respeito do que vai ser, então eu só penso que vai ser tudo de bom. Não faria sentido. Exato. Então, entrar nessa linha de raciocínio é muito complicado, porque efetivamente você não tem a informação. E quanto mais você vai criando, mais detalhes você vai pondo em cima daquilo. E mais você vai tornando, como a gente falou anteriormente, que para o cérebro o que é real e o que é projetado não tem diferença. Ele vai disparar todas as respostas fisiológicas, independente daquela ameaça ser verdadeira ou não. Sim. Tanto é por isso que a gente se diverte tanto assistindo um filme no cinema. Exato. A gente se envolve tanto, porque aquilo, a gente mergulha naquilo como se fosse uma realidade. Sim. E ainda mais, se a gente for falar agora de realidade virtual, aí lascou. Aí que Total. a gente vai mergulhar. Coisa de aí que a gente aborda entre o que vai ser realidade mesmo e o que não vai ser, vai ficar ainda mais borrada. Sim. Mas, enfim, a questão é essa. Se não tem coisas que te tragam para o momento presente e faça com que você corte essa linha de raciocínio, que ela se torna até, podemos usar esse termo, uma linha de raciocínio ruminante, você termina de colocar um monte de detalhe e você começa de novo, porque você está tentando descobrir alguma solução para esse cenário, que muito provavelmente você não vai achar, porque você não sabe nem se ele é verdadeiro. Sim. Então, olha a que ponto que isso chega. E aonde que o movimento é muito interessante? Na hora que a gente volta para o movimento, não tem como você fazer... E vale a pena, nessa hora, ser algo que seja... que te exija cognitivamente. Que então não seja algo extremamente fácil para você fazer. Nesse cenário de ansiedade, principalmente para o homem, vai valer muito mais a pena ele ir lá e pegar um peso que ele tenha que estar concentrado para vencer aquela carga. Sim. Uma carga até, eu diria, melhor ainda se for fora de máquinas, porque daí ele tem que ter toda a consciência corporal para estar fazendo aquilo, porque vai dar uma, entre aspas, aterrada nele. Ou ele está ali vencendo aquela barra pesada para tirar do peito dele na hora do supino, ou a barra vai cair no peito dele. Exato. Então, aí fica até uma questão que se tornou claro qual que é, onde tem que estar o foco. Sim. O que ele tem que vencer? Ele tem que vencer aquela carga, ele tem que tirar aquela carga do peito. Sim. Pronto, não tem como você estar em pensamento ruminante se você está com uma carga alta bem ajustada para o seu supino. E você falando isso, me vem assim à mente a ideia de que a gente vence. Por isso vem... Nossa, você falou uma coisa muito bacana. O benefício. Já entrou um parênteses aqui não pra é? mim. A gente consegue ter uma ameaça real. Perfeito. Aí a gente vence essa ameaça. Sim. Você resolve aquilo. Então aí no pós-treino você vai ter os benefícios todos fisiológicos, mais os benefícios psicológicos também. De ter conseguido. A história do tá pago. Né? Perfeito. Isso me lembrou... Agora... Você já sabia que isso ia acontecer, né? Que ia me falar uma coisa e ia me abrir 10 mil na cabeça aqui. Vamos seguindo. Isso entra numa coisa que a gente chama de percepção de autoeficácia. Tá. Quando você se percebe... Porque tem duas formas daquele medo ele se tornar
níveis maiores ou menores. Ou o que te traz ameaça realmente é gigantesco, ou você está se sentindo muito debilitado diante daquilo. Você está se sentindo muito frágil diante daquilo, muito incapaz de superar. Então tem sempre essa proporção entre o quanto aquilo é realmente ameaçador e como que você está se enxergando diante daquela ameaça. Na hora que você tem coisas que você vence, desafios que você vence, a sua percepção de autoeficácia vai aumentando. Então, por mais que a ameaça não mude, você mudou o olhar para a ameaça. Ficou clara essa linha de raciocínio? Entendi. E o olhar para a ameaça e para você mesmo. Mas só mudou por conta disso, porque mudou a sua percepção de você mesmo. Entendi. Então, você cresceu diante daquilo que é ameaçador. Sim, então, perfeito. a ameaça ela não mudou de tamanho. Quem mudou de tamanho foi você. Entendi. Olha que coisa E louca. é exatamente isso que é um barato. Por isso que as pessoas elas viram e falam assim, tá com uma questão de autoestima, vai treinar. E parece clichê, mas é extremamente funcional. Sim. Isso funciona. Sim. Na hora que você consegue bater o seu primeiro 5K que você fez, que você nunca tinha conseguido fazer, na hora que você começa a ter uma resistência maior para fazer, de repente, uma aula que você queira fazer, ou fez uma invertida na yoga, que era algo desafiador. Sim. Não, eu gosto muito de dizer que não importa a modalidade, não é isso. Exato. Quando entram no mérito de qual que é o melhor exercício eu fico triste. Sim. Porque o melhor é aquele que você se engaje nele e que você consiga colher os benefícios ali. E não é a modalidade que te entrega, é você que tem um engajamento com aquilo, você que dá match com a modalidade, vamos dizer assim. Total. Por exemplo, eu odeio natação. Aí eu te coloco, falo, nadar é sensacional. Todas as pessoas que conseguem bater 10 piscinas, Nossa, elas ficam fantásticas. Você bate as 10 piscinas e fala, gente, eu quero sair daqui. Então, e para fazer aquilo, para respirar, eu tenho uma dificuldade. Eu sempre tive. Eu fiz natação quando eu era mais jovem, depois eu larguei, voltei, falei, meu Deus do céu, que dificuldade. Porque quando eu saio, parece que eu dou tudo do menos 10, não foi nem zerou. E aí é uma coisa que é terrível. Mas, por exemplo, a musculação, a corrida, eu me encontrei muito mais. Maravilha. Foi quando eu consegui emagrecer agora depois da pandemia. É isso. Pra você ter uma ideia, eu saí da pandemia, antes da pandemia eu fiz uma São Silvestre. Cara, foi sensacional, parabéns, em cara. 17 e tal. Fizemos minha esposa, foi maravilhoso, assim. E Que aí, bacana. ela teve uma fratura de meta, aí parou. Aí eu falei, também vou parar. Aí veio a pandemia, aí desandou tudo. Foi fratura por estresse? Foi. E aí, a gente parou, aí acabou perdendo a rotina de treino, né? E aí eu falei, cara, aí veio a pandemia, aquela loucura toda e tal, acabei engordando, cheguei a 99 quilos, eu tenho 73, eu não tenho estrutura pra ter isso. E eu tava assim, rechonchudo mesmo. E, cara, tudo ruim. Eu ia te perguntar, Tudo eu ia te fazer ruim. exatamente essa pergunta. Nossa, eu dormia mal, ficava estressado, ficava desanimado, irritado. Todos os limiares foram lá pra baixo. Eu falei, não, cara, tá errado. Aí eu saí da pandemia e falei, não, preciso transformar. Aí eu voltei, estruturei o que precisava. E aí eu falei, não, agora eu voltei, agora eu tô com 81, ainda não é o ideal, mas já foram 18 quilos. Não, outra vida. Aí é outra vida, voltei a correr e tal. E você Parabéns, me falou aí essa coisa da concentração no supino, eu me enxerguei assim, Conseguiu? exatamente, não no supino, olha só. Comecei a fazer Muay Thai. A gente fazia antes, aí eu larguei, também voltei, tem uns 8 meses. E eu vejo isso exatamente no momento que eu vou fazer sparring. Perfeito. Que é a coisa, cara, você precisa estar focado, você esquece 1 milhão de pendências que você tem pra fora. Que a gente sempre vai ter. Que esse homem 40 a mais sempre vai ter. Sempre vai ter. Ele não vai chegar à noite, puta, resolvi meu dia. Cara, hoje foi conseguir fazer tudo o que eu queria, adiantar de amanhã, resolver minha semana. Não adianta, ele não vai fazer isso. Ele vai ter pendências e ele vai ter que se entender com essas pendências. Vai, mas eu acho que vale a pena colocar que não é o fazer exercício que vai resolver os problemas, não é essa a questão. Mas se movimentar e ter tudo aquilo que te traga para a consciência do momento presente, isso também é bacana a gente colocar esse ponto. Sim. Vai te mudar quimicamente naquele momento, vai mudar os seus aspectos, tanto cognitivos e emocionais, para te deixar preparado para olhar para o problema de outra maneira. Volta na história o problema não mudou. Você é que mudou e você que vai olhar para ele de outro lugar. Sim. E é um outro lugar, tanto físico, químico, emocional. N coisas foram alteradas nos bastidores que te permite pivotar e conseguir olhar para esse problema. E às vezes é impressionante, às vezes você volta para o problema e olha para ele e fala,
Não, mas nem tem mais problema aqui. Sim, Já nem enxergo sim, mais o problema sim. que eu estava enxergando. Sim. Ou você volta com uma solução. Quantas vezes eu acho muito bacana quando você emperra em alguma questão, tem algo muito. E aí você conseguiu identificar qual que é realmente a questão onde você emperrou, leva ela para caminhar. Já caminhou com alguma questão? Ou já Sim. correu com alguma Sim, questão? sim. Você volta e fala, nossa, deu aquele clique. Exato. Deu aquele clique porque você mudou a química que estava por detrás. Sim. Na hora que você está com essa química desfavorável, tem uma frase... E lógico que eu ia citar uma frase e não ia lembrar de quem que é a frase, né? Tem uma frase que fala: o mesmo estado de consciência que criou o problema não é capaz de achar a solução. Boa. Então você tem que mudar esse estado. Entendi. E uma maneira sensacional de mudar o seu estado, e a gente pode falar estado de espírito, estado cognitivo, é esse estado que a gente está falando. Uma ferramenta fantástica é você mexer através do seu corpo. Dificilmente você muda o estado da mente pela mente, Sim. mas você muda o estado da sua mente pelo seu corpo. Entendi. Essa eu acho que é uma grande sacada. Sim. Que as pessoas estão começando a entender mais quando elas vêm estudando aí até questões do Oriente, na hora que você fala de Índia, na hora que você fala de toda essa meditação, as pessoas estão começando a entender isso melhor, que você usando o corpo como ferramenta fica mais fácil de você achar o caminho mental que você estava procurando. Total, total. E é muito louco isso, porque você fala de movimento, você não falou em nenhum momento o exercício. Então, E é uma coisa e é proposital. que é proposital. E é uma coisa que eu uso muito com meus pacientes. Eu falei, gente, antes de você começar a treinar, você precisa começar a se movimentar a partir de uma cultura do movimento. Eu gosto muito de fazer isso. Adorei. Eu falo, ó, você precisa ter a cultura do movimento. Qual é a cultura do movimento? É você deixar o carro um pouquinho mais longe no estacionamento para você andar até o elevador. Ah, beleza, tudo bem, então pronto, dá uma volta ali, vai, vou perder 7 minutos. Passou isso, já acostumou, já está na zona de conforto, sai do elevador, sobe um andar. Eu costumo falar muito para meus alunos, se eu não me engano, uma semana tem 166 horas. Ah. Tá? Esse aluno, se ele treina 2 vezes por semana comigo, ele passa 2. Então, ele tem 164 horas que ele não passa comigo. Sim. Se eu não consigo, e essa é a questão da cultura, se eu não consigo jogar ali sementes, que eu mude a cultura dele, não são 2 horas que eu vou conseguir fazer nada por ele. É todas as vezes que ele pensa se ele vai pela escada rolante ou se ele vai subir pela escada normal, são todas as vezes que ele pensa se ele vai tirar o carro dele da garagem para ir comprar o pão, que é 2 quarteirões da casa dele, vai na padaria. São todas as vezes que ele para pensar se ele vai estacionar mais longe ou se ele realmente tem que ficar procurando aquela vaga no shopping que esteja na boca da escada rolante, se ele não pode achar qualquer vaga e tá feliz com aquilo. São essas horas que essa cultura do movimento, na hora que você falou assim, eu abracei total, eu sou parceira sua na cultura do movimento. Porque se faz muito pouco em 2 horas agudas. É verdade. A gente precisa ter um movimento. Se tem algo que vale a pena ser crônico na nossa vida, e definitivamente não é o estresse e a ansiedade, se tem algo que vale a pena ser crônico, é o movimento. E são coisas extremamente simples, que às vezes dentro de casa a gente quer um copo d'água e a gente vai gritar para quem já está na cozinha trazer esse copo d'água pra gente, porque a gente não quer levantar do sofá para ir pegar. Então, essa cultura, na hora que você consegue internalizar, você olha como, às vezes, as pessoas estão na garagem, ela vai parar no térreo para ver se tem uma encomenda para ela, ela pega o elevador. Sim. Isso é tão... Deixando de fora questões de segurança e morar em cidades grandes, mas é tão insano que você tira o carro da sua garagem para ir até uma academia, para você subir em cima de uma esteira e caminhar. Então, na hora que a gente para pensar o quanto a gente se isolou, o quanto a gente se distanciou do movimento, não é à toa que a gente está tendo todas as questões que estamos tendo atualmente. E se veio essa leva inicial de problemas vinculados ao sedentarismo, que foi mais fácil de identificar, né? Porque é sempre mais fácil de identificar aquilo que é mais materializado. Então, foi muito... como que eu vejo isso? Foi muito mais fácil identificar toda a consequência do sedentarismo, primeiro, efetivamente, no corpo. Então, aí a gente vai falar de todas as doenças metabólicas, toda a questão de diabetes, pressão, blá, blá, como cardiologista, 10 mil vezes melhor do que eu, você pode dizer a respeito. Mas parece que agora a gente está conseguindo olhar as consequências desse sedentarismo de uma forma um pouquinho mais abstrata, um pouquinho mais etérea, que é o que está acontecendo com essa pessoa que está parada com a mente dela. Sim.
Então, não tem como ser saudável sem movimento. Sedentarismo é uma coisa que é moderna. Não era possível um ser vivo ser sedentário até há pouco, vamos colocar aí, 70, 80 anos atrás, nem um século atrás, menos do que isso ainda, não era possível um ser vivo se manter vivo sendo sedentário. Sim. E é interessante que eu brinco, né? É brincadeira minha. Eu falo que o nosso organismo, ele é mais ou menos aquele pai e mãe um pouco sovina, que saiu do quarto, por que não apagou a luz? Sim. Tem alguém lá usando? Não tem ninguém usando, então apague a luz. Exato. O nosso organismo, ele funciona mais ou menos assim. O que ele vai identificando que você não está usando, ele vai desligando. Então, não tem por que manter vivo se você não está se movimentando. Você vai ter todas as consequências disso e elas são grandes. Sim, e isso vem muito de encontro à efetividade desse movimento, né? De que a gente precisa causar um certo estresse, causar um certo desgaste para que ele seja reparado no intertreino. Aí eu entro na sua área. Sim, e que a homeostase, de alostase, perfeito. E que a gente consiga ter benefício, porque aí você começa a treinar, eventualmente você perde peso, ganha um pouquinho de massa, definiu alguma coisa e estagnou. Estagnou, fala, cara, não tô passando estímulo, daqui. Nova adaptação. Muda a coisa, né? É uma coisa que o corpo precisa para evoluir. A gente precisa de um desconforto para evoluir. É muito louco isso, porque achar essa medida entre um desconforto bom e uma dor que gere uma lesão precisa daí da coisa da mentoria. Perfeito. Por isso que a dor é um termômetro fantástico para isso, para a gente entender o que a gente deu de estímulo, se esse estímulo... Falando bem dentro da área de fisiologia do exercício, tem alguns nomes essa questão do estímulo, né? Então, a gente tem o estímulo débil, que é aquele estímulo que ele foi abaixo do seu limiar de condicionamento, então ele não gera adaptação nenhuma. Tem o estímulo forte, que é aquele que é o bem dosado, é aquele que ele quebrou essa barreira, então ele vai te gerar uma nova adaptação. E tem o estímulo muito forte, que é esse que vai ser lesivo. Na sequência de um treino, se você pega a curvatura do desgaste desse organismo, ele tem que ter caído um pouquinho e ele vai ter uma curva de supercompensação. Tá. Então ele vai se tornar, até por conta disso, que é tão importante o descanso pós-treino. Sim. E aí vai entrar todas essas questões de periodização, quanto que você deu, quão forte foi esse estímulo. O estímulo forte, quanto ele foi agressivo para o organismo, obviamente, antes da lesão, vai também determinar o tempo que precisa de recuperação entre uma sessão e outra para esse mesmo estímulo, coisas nesse sentido. Mas essa questão do conforto, a gente pode entender que sair da nossa zona de conforto, ela é tanto física quanto mental. Total. Se você precisa, aquilo que te traz um desconforto, se você vai ficando na sua zona de conforto física, você vai perdendo condicionamento. Você vai perdendo força, você vai perdendo flexibilidade, você vai perdendo velocidade de reação, você vai perdendo potência, você vai perdendo todas as suas capacidades físicas. E tal qual acontece para a sua questão mental. Se você não sai dessa zona de conforto, você vai também perdendo. E eu acho muito interessante observar que ela vai se fechando em torno de você. Então, ela vai ficando cada vez menor a zona de conforto. Então, vai ficando cada vez mais difícil você se manter dentro da zona de conforto. Sim. Porque ela está cada vez menor. Sim. Então, fazendo uma analogia bem simples, imagine que para quem está correndo, caminhar é descansar. Para quem está caminhando, ficar parado em pé é descansar. Para quem está parado em pé, sentar é descansar. Para quem está sentado, deitar é descansar. Para quem está deitado, sobrou o quê? Tem que trocar ou você começa a ir para frente, plano. ou você começa a ir para frente, ou você realmente está ali, não te sobrou mais nada, entende? Sobrou aquele lugar de beco sem saída que eu falo, que é o organismo entendendo que ele não precisa mais estar vivo. Sim. E essa coisa de beco sem saída me lembra... Eu sou bem radical nessas horas. Me lembra uma coisa que eu falo com meus pacientes. Eu falei, gente, você tá no fundo do poço, primeira coisa, para de cavar. Por obséquio. Faça isso. Porque não é possível, gente. Você não consegue identificar o quanto você tá fazendo de mal para você. Exato. Além de o cara dizer que ele não consegue treinar, ele não consegue comer nada melhor. Eu não consigo... Não consegue beber água. Não consegue tomar água. Ele não consegue dormir. Ele ainda joga coisa ruim pra dentro. Ele chega em casa e fala, hoje o dia foi péssimo. Nossa, a empresa só me deu dor de cabeça e tal. Vou mandar um escão, cowboy. Cara, vou fumar. Puta, eu tenho que fumar meu cigarro aqui na hora do almoço. Mas é um só. Cara, não pode. Quer dizer,
Poder pode, mas não deve. Não, você tá com um organismo que ele já tá lutando para sobreviver. Ele já tá lutando para sobreviver. A pessoa, é interessante que a pessoa não enxerga isso, né? Não. Ela não vê o quão ruim é o estado dela, básico, e o quanto ela tá conseguindo piorar, tá conseguindo cavar mais. É bem isso, né? O estado basal dela. Ela tá rodando num basal que é sobre... ela tá colocando o corpo dela num cenário de sobrevivência o tempo inteiro. Sim. Porque se você não tem o alimento que te nutre, você não tem água suficiente, você não tem o tempo de sono suficiente, que tem uma importância extrema, definitivamente não é perda de tempo. Pelo contrário, é um ganho de tempo. Você vai ser muito mais eficiente se você tiver dormido direito. E você ainda coloca substâncias que te intoxicam ainda mais além de tudo isso e não está fazendo exercício, volto a dizer, né? Não tinha por que um organismo ser vivo antes sem movimento. Então, você está num cenário que a conta não fecha de maneira nenhuma. Tem hora que eu brinco, assim, eu falo... o corpo ele tá o tempo inteiro lutando para ficar saudável. Se você parar de atrapalhar, tem hora que você já faz muito. Já muito? Nossa, já parou de cavar? É bem isso. Você já parou de cavar. Pelo menos para, olha para cima, vê o quão fundo você já tá e fala, não é possível, eu preciso dar uma mudança de direção nesse troço. Precisa. Pelo menos para ficar de pé. E aí, falando um pouquinho de hábito, o que eu acho muito legal do movimento também? Ele é um hábito angular. Ele é um hábito... E o que é um hábito angular, né? É aquele que, se você consegue colocar dentro da sua rotina, ele ricocheteia em outros lugares. Então, automaticamente, colocando movimento, é mais fácil você se alimentar melhor. Sim. Vai interferir, impactar no seu sono absurdamente. E aí, impactando no sono, automaticamente também fica mais fácil se alimentar melhor. Porque deve ter acontecido com certeza com muitos. Dormiu mal, acorda no dia seguinte, você já acorda querendo comer tranqueira. Total. Ninguém que dorme mal acorda com vontade de comer só um ovinho mexido e um pedaço de fruta. Sim. Você já fala, cadê meu donuts? Cadê sei lá mais o quê? Então, é muito legal começar pelo movimento, acho que é o primeiro lugar que vale a pena olhar, porque ele faz esse papel de ser angular. E as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem entender que é muito mais efetivo a constância do que o volume. Sim. Então, muitas vezes eu viro e falo assim, você tem 10 minutos? Você tem 10 minutos? Dificilmente alguém não tem 10 minutos. Às vezes 10 minutos é um horário que, sei lá, tá preso, sei lá onde, que não pode voltar ainda para casa por causa de rodízio, enfim. 10 minutos eu garanto que todo mundo tem. E não entende que se movimentar por 10 minutos, quebrar o estado de sedentarismo já vai fazer muito. Sim. Olha, e aí fica aquela vozinha de fundo, né? Não, isso aqui que eu tô fazendo não vai surtir efeito nenhum. Gente, surte. Acredite, faz. Sim. O que é mais complicado são essas horas inativas, esse tempo sem quebra, ininterrupto de inatividade é uma coisa que faz um mal enorme para o organismo. Então, se a pessoa fosse capaz de levantar, fazer agachamento, fazer polichinelo, fazer coisas que não precisa de equipamento, não precisa estar com roupa super específica. Deixe simples. Sim. Deixe simples, principalmente o startar aquele hábito, o começar aquele hábito. Depois você vai incrementando mais. Mas de bate-pronto, ele tem que ter a menor resistência possível para ser implementado. Total. E começar pelo movimento é uma baita estratégia. E isso me lembra muito uma coisa que a gente sempre fala para os nossos pacientes, é a coisa do faz, depois melhora. Esse homem, principalmente esse homem 40 a mais, esse homem super ocupado, super atarefado, com a agenda sempre cheia, sempre com 1 milhão de coisas para resolver, ele quer o melhor. Qual é o melhor exercício para eu ganhar massa? Para eu aumentar o peitoral? Para eu aumentar o bíceps? Cara, você não tá nem fazendo, como é que você já quer o melhor? Como assim? Exato. Faz, depois melhora. Aí, beleza, depois você refina. Ele quer o resultado, ele não quer nem entender o processo, não quer nem saber se o processo se encaixa na rotina dele. Sim, é colocar realmente o carro na frente dos bois, é inverter como a coisa funciona. Total. E aí me lembra uma pergunta que eu tinha para fazer para você, que eu não fiz ainda. Manda! Cardio, em jejum ou não em jejum? É uma dúvida universal. Assim. Tá, tem nenhuma resposta, quando a gente fala de corpo humano, nenhuma resposta é simples de ser dita. Tá?
São não muitas foge, não foge. Não, são N variáveis que vão precisar cruzar. Tá. O que a gente vai precisar entender? Primeiro, qual a intensidade desse cardio e duração desse cardio? Então, quanto que eu preciso de substrato nutricional, calórico, para dar conta desse cardio que está querendo ser feito? Segundo, e vou colocar várias coisas aqui, tá? Manda bala. Essa pessoa ela já tem um nível de condicionamento metabólico. Aqui eu estou falando de condicionamento metabólico ou não? Claro. Ela já está acostumada a fazer cardio, não está acostumada a fazer cardio. Ela tampona bem ácido lático, não tampona bem ácido lático. Isso vai interferir se ela estiver em jejum ou não. Ela vai parar antes, ela não vai conseguir dar conta. Então, o cardio em jejum ou não vai ser implementado. Vou dar um cenário onde ele não vai se encaixar. Uma pessoa que ela é sedentária, que ela está querendo, ela sempre não teve os melhores hábitos aí, ela está querendo agora começar a fazer uma dieta e começar a fazer exercício. Cardio em jejum? Não. Seu corpo não tem condições de fazer cardio em jejum. Você não tem esse condicionamento metabólico mesmo para você conseguir fazer isso. Sim. Agora, uma pessoa que ela já treina com uma certa frequência, aquele cardio já é um cardio que está assimilado por ela. Então, ela já tem o hábito de correr seus 5, 10 quilômetros. Ela já tem uma nutrição bem feita. Não está uma bagunça a nutrição dela. Ora tem um aporte nutricional, ora não tem um aporte nutricional, não está essa bagunça. Por quê? Porque daí ela já tem dentro todo que é armazenado de glicogênio muscular, tudo que está armazenado de glicogênio hepático, já tem isso bem formado. E o corpo já sabe recorrer a isso de uma maneira muito bem formada. Vou dar um exemplo. Eu adoro fazer bike. Eu gosto bastante. Normalmente, quando eu pego bike, eu rodo 40K de bike, assim, tranquilamente. E eu gosto de fazer em jejum. Mas por quê? Quando que eu comecei a treinar? Há quanto tempo eu treino? Há quanto tempo que meu organismo ele está completamente adaptado a fazer saber rodar nesse cenário metabólico? Há bastante tempo. Então, você vai... Se o seu objetivo fazer um cardio em jejum é emagrecer o mais rápido possível, porque antes você estava sedentário, não estava treinando, não estava tendo uma dieta adequada, esquece, não vá por esse caminho. Organiza a casa primeiro e vá fazendo isso aos poucos. Vai interferir também como que foi a sua dieta na noite anterior, porque você vai ter ou não essas reservas de glicogênio ali na manga para você utilizar nesse cardio em jejum. Senão você vai criar um cenário, primeiro que muito provavelmente você vai ter um enjoo. O organismo ele vai te colocar nesse enjoo mesmo e não é um enjoo que não é que você comeu nada errado, não é isso. É um enjoo metabólico, que é uma ferramenta do seu corpo para falar que o que você está fazendo está além da condição dele e ele quer que você pare. É um sinal. É um sinal. Que você está interpretando totalmente errado. Muito provavelmente. Muito provavelmente. É um sinal de que seu corpo não tem condições de fazer aquilo que você está pedindo para ele naquele momento. Então, bobeira. E quando a gente vai estender, a gente precisa também tomar um certo cuidado com o jejum. Quando a gente estende demais o jejum, dependendo de como a gente fez essa alimentação antes, tem todo um cenário que você vai precisar de massa muscular para conseguir fazer a gliconeogênese, para você conseguir acessar a glicose, para ter energia para você manter seu corpo vivo, chegar lá no ATP final, na moeda final de energia do nosso corpo, né? Então, entender, primeiro, por que você está querendo fazer esse cardio em jejum? Tá? Esse cardio em jejum... Porque ele ouviu o blogueirinho falando. Ah, maravilha. e ele pescou alguma coisa que ia ser mais rápido. Então essa coisa do acelerar sem critério é muito louco. É tiro no né? pé, o famoso tiro no pé. Sim. Você vai... Porque aí, entre outras coisas, ele está muito mais próximo de uma lesão e de uma desistência. Ele vai colocar... Isso é muito interessante da gente olhar, porque o cenário vai ficar tão desconfortável que na hora que ele pensar em fazer isso de novo, o organismo, por mais que ele fique tentando insistir naquilo que a gente chama de força de vontade, de pano de fundo tá no cérebro dele, não faz isso aí não, pelo amor de Deus, você tá querendo me matar. Sim. Eu não tenho condicionamento, você estava se alimentando mal pra caramba, talvez você tenha um monte de micronutrientes aí, vitaminas, que você tá em déficit, você ainda me coloca num baita de um estresse sem me dar aporte nutricional. Sim. Calórico e nutricional, cara, você tá de sacanagem comigo, né? É o organismo olhando para ele e falando, você tá ficando louco. Total. Então, você quer chegar num cenário de cardio em jejum, você pode chegar, mas ele tem que ser construído. Sim, tem que fazer parte de um contexto, de um plano. Tem que fazer parte de um plano. E é muito louco você falar isso, porque a gente não tem ideia do contexto que é preciso para fazer
uma melhora, né? Você não tem contexto nem de sustentabilidade daquilo. Para manter um plano de, eu vou fazer minha meia hora de caminhada nos 5 dias que eu preciso para cumprir meus 150 minutos. Que eu sempre semanal, falo isso OMS. OMS, 150 minutos 10 mil passos dia. 10 mil passos dia em intensidade moderada. Porque tem isso. Aí a pessoa me fala, doutor, então eu não estou conseguindo fazer a intensidade moderada, não vou fazer nada. Eu falei, filho, não faz assim. Vamos voltar Começa, depois melhora. Voltar naquele cenário que eu brinquei, né? De quem está correndo, o caminhar já é descanso. Sim. Da mesma forma que para quem está deitado, sentar é um trabalho. Claro. Olha que loucura pensar isso. Claro. Para quem está... Pega uma pessoa que está completamente sedentária e pede para ela ficar em posição com a coluna ereta, em posição de meditação por 15 minutos. Sim. Ela vai ver o desgaste que tem disso. Por quê? Porque ela está sem... Dependendo de como ela está levando a vida dela, os eretores de coluna não estão preparados para isso. Total. Olha que louco. Então, não adianta essa pessoa que estava deitada, que não tem nem os eretores de coluna, sustentando bem a coluna dela, falar assim, agora eu vou começar a correr. Sim. E ademais, eu vou fazer isso em jejum. Sim. Então ela vai para um outro polo totalmente... E o que acontece nisso? Ofensivo não, para sobrevivência. É desumano o que você está fazendo com o seu organismo, quase. A gente pode entrar nesse lugar. E aí ela pensa nisso. Não, mas tem que ser desumano, porque eu preciso perder meus 4 quilos em uma semana. Eu preciso de uma coisa que me dê aquela motivação para conseguir seguir. E é muito louco isso, Situações extremas requerem medidas extremas. Né? O cara entra nesse lugar, não tem como dar certo. Cara, eu tô com muito ruim, então eu preciso ter uma melhora grande para conseguir ter aquele punch para conseguir ir além, senão não faz sentido eu continuar nessa mesmice. Eu falei, cara, mas como? Nessa hora, vale mais a pena para tudo e vamos olhar de outro lugar. Eu adoro pivotar, tá? Sim. Para tudo e vamos olhar de outro lugar. O que a gente está querendo agora fazer é criar disciplina. Então, não importa o que você vai fazer, importa que você faça todo dia por 5 minutos. Sim. Não sei o que é. Sim. Você é capaz de conseguir por 1 mês fazer algo todos os dias por 5 minutos? Talvez isso ele seja. Sim. Então, na hora que você consegue abrir um espaço, abrir um campo ali, depois você vai incrementando. Sim. Depois desses 5 minutos, não vira mais 5 minutos, vira 10. Depois de 10, vira 15. Depois você escolhe melhor o que você vai colocar ali. Mas é isso que eu vejo que as pessoas elas não conseguem fazer, elas não conseguem ter um foco no processo. É só resultado. Sim. É só o caminho final. Pô, se não for para daqui 3 meses... Uma coisa que eu sempre ouvi muito, tá? Com relação ao emagrecimento, era uma coisa assim... Eu preciso emagrecer... vamos colocar aqui 10 quilos, tá, Karen? Karen chegava para mim e falava assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Tá. Maravilha, vamos emagrecer 10 quilos. Vamos mexer nos seus hábitos, vamos mexer em tudo isso, a gente vai emagrecer 10 quilos. Quando? Em quanto tempo? Sim. Olha... Vamos colocar um cenário realista aqui, 10 quilos. Você me dá 10 meses para você emagrecer esses 10 quilos de uma forma saudável? Tudo isso? Sim. Não consegue em menos. Aí joga pra mim, né? 2 semanas? Eu consigo em menos, porque eu me conheço. Se eu engordar 10 quilos, enfim. Sim. Mas não consegue em menos? Então, aí você olha e fala, tá, isso me lembra, isso era um papo que eu tinha mais atrás. Hoje eu já nem entro nele, tá? Mas eu olhava assim, falava, tá bom, 8. Eu tentava olha que loucura, né? Sim. Eu barganhava com o aluno, não era preço, eu barganhava o tempo que eu ia conseguir dar o resultado dele. Não é à toa que hoje eu tô nessa parte comportamental, porque eu parei para olhar muito isso. Você precisa desse backup para você também não enlouquecer, né? Sem dúvida, sem dúvida. E chegava num ponto, vamos supor que a gente fechamos, tá? Conseguimos negociar, fechamos em 6 meses. Tá. Ou, melhor dizendo, o cara virava, eu falava assim, não, menos que isso não dá, não tem condições. 8 meses eu não consigo fazer menos do que isso. Aí a pessoa fala, então não quero, eu queria mais rápido, eu queria coisa de 4 meses. Não, o que você tá me pedindo é inviável. Sim. Aí passa 4 anos, você olha pra pessoa, ela tá com o mesmo peso. Nossa. Aí seria tempo mais do que suficiente para ela ter mudado completamente, ter emagrecido até mais do que ela queria. Sim. Então, é muito louco que quando você foca, da mesma forma que a gente falou lá atrás, quando você foca na estética, você tem uma tendência a sair atropelando N coisas extremamente importantes na sua saúde, que se você focar na saúde, essa estética ela vem. Quando você foca no processo, o processo está bem feito, e você foca nele, o resultado ele vai vir. Sim. Na hora que você focar no resultado, você falar, não quero saber como que eu vou chegar nele, pode ser de qualquer forma, aí você vai ter grandes problemas. Sim. E aí vem a coisa das
contas que eles trazem pra gente, né? O paciente já veio com conta pra mim de quantas calorias corresponde a 1 quilo. Eu falei, ó, vou te dar uma conta pra você. Joguei de volta no peito. Eu falei, ó, o seguinte, ó, 1 quilo de gordura, 8.000 calorias. Pronto. Tá aí, o que você quer? Ah, então, doutor, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer 1 quilo de gordura e vou chegar em 8.000 calorias se a esteira ali só me dá 200 calorias, que eu morri? Eu falei, tá, beleza, então vamos partir de um raciocínio mais simples. Você dormiu magro e acordou gordo do jeito que você tá? 20 quilos acima, como eu tava, na verdade. Você pensa o quanto de superávit calórico que você teve que ingerir pra você chegar? Quantas 8.000 calorias você juntou ao longo desses anos todos? E agora, em 2 semanas, você quer perder tudo isso. E não tem como. E você né? se desmotiva, porque não vai perder. Eu falei, meu, você tá muito louco. E tem uma coisa que é muito simples, as pessoas às vezes não param pra pensar assim. Imagina o seguinte, imagina que você tá super cheio de dinheiro, tá? Você tá cheio da grana. É mais fácil eu te pedir um dinheiro emprestado quando você tá cheio da grana. Não vamos pensar pelo lado sovina da coisa, tudo bem? Sim. Não vamos por aí. Vamos num cálculo mais simples. Tá. Você tá com dinheiro sobrando. É mais fácil eu te pedir dinheiro emprestado ou na hora que eu vou lá e diminuo o seu salário? Você acabou de ter uma diminuição de salário, eu te peço um dinheiro emprestado, você tem pra me dar? Não. Aí não. Aí você balançou ali, Sim. ficou ruim pra Sim. você, agora eu não tô com menos disposição de te emprestar dinheiro. Na hora que a gente faz uma queda drástica de ingestão calórica, automaticamente o nosso organismo ele se torna mais mão de vaca. Ele fica mais, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Pô, se esse cara está comendo menos, tem menos comida lá fora. Estamos num cenário de escassez. Estamos num cenário de escassez, eu não vou esbanjar caloria à toa. Sim. Então, realmente, o nosso organismo ele consegue colocar um freio ali, ele consegue reduzir, ele fica menos gastador em termos de energéticos na hora que a gente está se movimentando. A gente não pode esquecer que isso acontece. É a hora que a pessoa vai virar e falar assim, caramba, eu estava vindo num ritmo de emagrecimento, pumba, não tá mais indo, não tá mais acontecendo. Jura, se eu tivesse indo no ritmo que eu comecei, tudo bem, mas você precisa tomar um cuidado entre o quanto que você restringe, tem aí, o nutricionista vai falar melhor do que eu a respeito disso, mas você tem um número que se você corta muito além disso, você vai entrar nesse cenário que o seu organismo vira e fala, parou, lá fora tá um caos, lá fora não tem energia, liga o sinal de alerta dentro do organismo, tem alguma coisa muito, muito doida lá acontecendo ali. Sim. Então, fisiologicamente, esse número gira em torno de 500 calorias negativas no dia. Olha que louco, né? Porque se esse cara tem um metabolismo basal de 2.000 calorias, ele quer cortar para 1.000. Vou ficar 24 horas em jejum? Eu ouvi que o jejum é bom. O jejum estimula cognição. Cara, fagocitose. Sim, beleza. Só que não é um jejum que vai acionar o botão do seu cérebro de alerta, dizer, este cara está morrendo. Eu preciso travar todas as lojas do shopping, fechar o shopping, porque nós estamos em perigo. Entra mais ou menos no que a gente falou lá atrás, de entender até que ponto você pode dar um estímulo que ele é adaptativo e até que ponto ele é lesivo. Exato. Se a gente trouxer para esse cenário aqui, é a mesma coisa que a gente está falando. Até que ponto eu posso cortar a caloria que meu organismo tem condições de se adaptar e até que ponto eu cortar eu vou estar agredindo ele, vou estar de uma certa maneira lesionando. Sim. Porque se eu estiver agredindo, qualquer lugar que a gente vá, pode ser de esforço, de força, de flexibilidade, cognitivo, qualquer lugar que a gente vá, se esse estímulo passar do ponto, se ele não for bem dosado, em vez de você ter uma resposta adaptativa, você vai ter uma resposta disfuncional. Sim, total. Eu costumo falar que a gente tem os 3 cérebros, né? A gente tem o cérebro mais evoluído. Cérebro trino? Estamos falando disso? O cérebro trino. Então, eu já nem falo muito dos 3, eu já falo só dos 2. Para vocês entenderem, o trino, esse conceito de cérebro trino, é que a gente tem um cérebro mais evoluído, que é o córtex, é o mais recente na evolução, que é o lógico. É o pensamento lógico, é a estratégia, é aquela coisa de vamos ver... Eu brinco que é o gerentão. É o gerentão, isso aí. Tem o límbico, que é o emocional, que não é ruim, à medida que você tem as emoções trabalhando a seu favor. E tem o reptiliano, que é aquele de funções básicas. É o réptil que quer respirar, que quer que o intestino funcione e tal. Então, a gente trabalha com os 2. É o estratégico e o emocional. Aí eu digo que são as 2 vozes. Gostei dessa analogia. Gostei. É aquela... Lembra daquele... O anjinho e o diabinho. Lembra do desenho acho que era do Mickey, que sempre aparecia o anjinho eu lembro do anjinho e do diabinho, mas eu confesso que eu não lembro de onde é isso, hein? Isso, aqueles
desenho bem antigo, assim, que era meio tosco, assim. Se olhar agora, a gente vai falar, nossa, que pixelado que tá esse desenho, fala definição. Aí vem o cara e fala, não, você consegue, vamos fazer tal coisa. Ah, vai ser um pouco difícil, mas tá, você melhora um pouco aqui, melhora um pouco ali, ingere um pouco de fibra, toma mais água. Pô, beleza. Aí vem o límbico e fala, não, você tá louco. Esquece isso aí. Não faz isso não, come doce. A gente vai sentir mais prazer. É muito louco, né? Então, é um trazendo pra razão e o outro trazendo pro prazer, pro hedonismo. Não, eu preciso. Olha, agora eu vocês vão ter muito quero bacana. o que seja mais fácil. Eu quero que preserve a minha sobrevivência. Eu não quero nem pensar nesse pequeno desconforto. Quanto mais um grande desconforto, que você vai e joga 2 pés no peito. Na hora que a gente fala a gente pode entrar até na questão do sistema de recompensa, né? Total. O quanto que vai de liberar. O nosso organismo, ele foi feito para cruzar 3 informações para determinar quanto que ele libera ou não de dopamina para algumas coisas que antigamente era falado que dopamina era o neurotransmissor do prazer, mas aí entenderam que tem muito mais a ver com o neurotransmissor da motivação, Sim. da predição de recompensa, né? Ir ou não Sim. atrás daquilo que você está entendendo que vai ter uma recompensa ali. E ele cruza 3 coisas. Ele vai cruzar o tamanho que você está enxergando dessa recompensa, quanto tempo demora para você pôr a mão na recompensa e quanto de esforço você tem que fazer para isso. Boa. Então, na hora que cruza... Relação custo-benefício. Exato. É uma relação total de custo-benefício. E aí, quando que esse custo-benefício ele fica com uma relação muito atraente? Quando você enxerga que a recompensa é gigante, Sim. de alguma forma você teve a percepção de, não precisa ser, mas você percebeu que sim. Só isso já importa. Que é rápido. Então, todo mundo quer para ontem. Sim. Todo mundo tá acontecendo no curto prazo. Ninguém tem tempo pra nada mesmo. Ninguém quer atraso de recompensa, não. Eu quero pôr a mão na minha recompensa agora. Claro. E quanto menos eu me esforço para isso. Sim. E, obviamente, que isso faz todo sentido. Foi muito bem já desenhado, classificado e comprovado. E tem muita coisa hoje em dia que se usa de base nisso para fazer com que a gente entre nesse consumo. Porque aquilo que você tem mais desejo, você vai atrás. Claro. O fast food tá aí para isso. Fast food tá aí para isso. Não é o controle remoto, o streaming. O scroll do celular, você tem a percepção total. de que o próximo vai ser muito recompensador. É extremamente fácil você dar um scroll e já é rápido de colocar a mão na E quantas recompensa. vezes a gente, vou só dar uma entradinha aqui, daqui a pouco você, puta, meia hora que eu tô aqui nesse troço. Fácil. Aí a gente tá falando, você me levou para um outro lugar. Do sistema de recompensa, ele vai direcionando o seu sistema atencional, né? Sim. E aonde está a sua atenção é onde você está. Sua consciência está ali. Então, na hora que você começa, você perde desregular seu sistema de recompensa, é muito fácil de você perder a noção de onde você está colocando a sua atenção. Sim, você perde o controle da sua atenção. Sim. E você falando atenção, eu começo a ouvir tensão cervical para você ficar ali e não trabalhar postura, não trabalhar exercício, né? Vamos fazer exercício de flexibilidade, que você fala muito bem. O nego só quer ganhar massa, só quer ir pra academia eu vou lá e vou ficar trincado. Vou ficar grande. Vou ficar grande. Pensando no público masculino, vou ficar grande. Exato. E, cara, você negligenciou todo o que veio antes. Você precisa de uma postura, você fala muito bem da lombar. Esse cara de 40 anos, ele precisa de uma lombar estruturada para ele aguentar 8 horas de cadeira no escritório. Sim. Ele precisa não ter aquele desconforto para ele conseguir focar na decisão, no deal que ele vai fechar ali, na reunião com o sócio que ele vai ter, no call que ele vai ter com os caras lá de Nova York, que tá um outro fuso, que ele precisa se organizar aqui. Tem muita outra coisa que ele tá focado. Ter dor de pano de fundo é terrível pro seu atencional, né? Você tá tentando focar numa coisa e tem alguma coisa ali te martelando, te levando sua atenção para outro lugar. Exato. E aí ele não percebe que ele precisa fazer o dever de casa, ele precisa fazer essa tarefa para ele conseguir performar melhor ali. Exato. Entra nessa história, né? Ele vira e fala assim, eu não tenho tempo para ir treinar, e ele não percebe que o fato dele não treinar faz com que na hora que ele está trabalhando, ele renda menos. Sim. E aí ele precisa de mais tempo porque ele é menos eficiente. A eficiência dele caiu, que entra nessa questão da performance, né? Sim. Ele está sendo menos eficiente. Então, no tempo normal dele de trabalho, ele está conseguindo produzir menos. Sim. E ele está conseguindo produzir menos com muito mais desgaste. Olha que bola de neve. Sim. Aí volta naquela parte que a gente falou, que colocar o movimento é um hábito angular. Sim.
Na hora que você coloca esse movimento aí, você começa a perceber ele melhorando em N lugares, vai melhorar todo o seu controle emocional, vai melhorar a sua concentração, então você vai performar muito melhor, não tem como. Eu tenho alunos que ficaram afastados aí por conta de pandemia e coisa e tal, que chegavam a virar para mim e falaram assim, cara, eu tenho a sensação de que eu emburreci. Eu achei muito interessante quando falaram isso para mim, assim. Eu percebo que quando eu não estou me movimentando, o meu cérebro, ele não funciona direito. Eu falei, olha que legal, que bom que estamos chegando nesse ponto de consciência. Sim, total. Nesse ponto de autopercepção. Isso é muito bacana. E é interessante ele ter associado isso com a perda do exercício, da rotina. Né? Sim. Porque ele pode ter pensado, foi o Covid. Foi sei lá, então, o estresse que passou que eu tô pela minha trabalhando, mão. né? Se eu não deixei um pouco mais de consciência ali, eu vou ter que rasgar meu crefe, entendeu? Então, se o meu aluno não me trouxer isso depois... Precisa ter essa luzinha ali para considerar. Exato. Tanto de benefício que ele ganha, quanto de prejuízo que ele Até porque aí a gente pode voltar na história ali da percepção de mais ou menos dopamina liberada. Se eu entendo tudo que eu tive de perda de não estar fazendo movimento, quanto de valor eu dou para isso? Total. Então, o movimento agora, ele não tem um valor pequeno para mim. Ele passa a ser muito mais valoroso, ele é muito mais importante. Se ele é muito mais importante, eu tenho uma percepção menor de esforço perante ele. Eu estou mais disposta. Eu pago um preço maior para fazer, porque eu entendo tudo que eu vou colher de benefício. Sim. Isso vai muito em encontro com a relação que a gente tem do exercício, dessa rotina do exercício, e do humor desse homem também, né? Tanto da concentração. Então, você vê muito essa relação entre a hipertrofia e o bom humor ou a irritabilidade desse cara? Olha, eu não sei se eu consigo de verdade traçar exatamente da hipertrofia, tá? Se a gente for falar de tá ativo fisicamente ou não estar ativo fisicamente, não tem o que dizer. Mas tem alguns estudos que eles falam muito a respeito de você ter mais massa muscular, a gente vai falar, e a gente está falando de hipertrofia, volume de massa, e questões vinculadas a você ter mais resiliência em termos de você pegou uma doença, você tem muito mais recuperação, tem algumas questões de memória, longevidade, isso eu já vi mais estudos falando a respeito. Então, pessoas, principalmente massa de membros inferiores, mas talvez isso tenha sido traçado dessa forma, porque é o grupo muscular maior que a gente tem no corpo, a gente está falando da musculatura mais volumosa do nosso corpo, então talvez tenha sido por conta disso os estudos, né? Cruzar a informação de massa de membros inferiores com memória, informação de membros inferiores com longevidade, e quanto mais a pessoa... E aí também tem um outro olhar que a gente pode colocar. Quanto mais a pessoa ela está inativa, mais ela perde massa de membros inferiores. Sim. Então, se você percebe alguém que não tem um hábito de estar treinado, na hora que ele vai se levantar de algum lugar, o que ele usa para se levantar? Ele usa os braços. Sim. Então, as pessoas, elas perdem, é mais fácil, você perde primeiro massa de membro inferior, como decorrência aí do sedentarismo. Sim. Então, esse cara já não anda. Não, e perder a marcha é um negócio terrível. Ele fica, assim, na rotina dele é sentar e deitar, sentar e deitar. Sim. Sem estímulo zero, adaptação zero, ele só vai ter perda, né? Sim. Então, tem algumas coisas que eu acho que mesmo quando trazem alguns estudos cruzando informações, a gente precisa olhar se aquela informação ela realmente ela é correlacionada ou se ela é causal. Sim. Às vezes não é necessariamente, entende? Tem a fotinha clássica do portão ali, você já viu? Tem um meme que tem um portãozão grande, assim, qual que é? Ferro, aí tá amassado, aí tem um patinho em cima. Pô... Não. O meu patinho que amassou, o patinho foi ali, você pegou a foto e você entendeu. Nossa, esse meme eu não... Olha que eu sou boa de gravar meme, mas esse eu nunca tinha visto. Esse eu acho ótimo, cara. Ó, causa ou efeito? O que aconteceu aí? O patinho lá todo imponente, entortou o portão. Cara, não tem nada a ver. Você ouviu esse resultado aqui, mas não veio daí essa coisa. Exato. Então, é muito louco isso. Mas você sabe que, inclusive, tem um conceito muito bem definido hoje, que é a sarcopenia. Ah, sim. A sarcopenia ela é muito bem estudada na questão da proteção e longevidade com autonomia, com performance desse nosso sistema cardiovascular. Sim. E aí eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu falo, gente, a autonomia não é um conceito tão abstrato assim que você pense, eu não vou precisar. É você ter o seu dinheiro, ter o seu tempo, lá com seus 75 anos, e você não ter a disposição de viajar,
e não ter nem a capacidade de pegar sua malinha de mão e colocar no compartimento de cima do avião. Que tristeza, né? É. O que você vai fazer com esse tempo todo? Você vai ficar em casa, rabugento, reclamando da mulher, reclamando dos filhos, reclamando dos netos já, que você não tem energia, que você não tem aquela disposição para nem aproveitar esse dinheiro todo que você tem? Considerando que você tenha juntado alguma coisa, porque também tem isso, né? Esse cara começou a correr atrás e correndo atrás do rabo e não conseguia. E fica naquela loucura de sempre. Você me levou para uma frase, me levou para 2 lugares agora, mas tem uma frase. Esse eu vou lembrar de quem que é, ó. Aleluia! Olha lá. Essa é de Dalai Lama. Ele falou alguma coisa assim, quando ele começou a ter mais contato com o Ocidente, ele olhou e falou assim: eu não consigo entender essa cultura. O que eu olho é que vocês passam metade da vida acabando com a saúde para conquistar dinheiro e a outra metade acabando com o dinheiro para tentar reconquistar a saúde. Total. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Sim. Essa frase dele me marcou absurdamente. Na hora que você foi falando, me trouxe muito para esse lugar. E teve um outro ponto aqui que me veio na mente enquanto você estava falando, que é essa questão... nada contra cardio, tá? Pelo contrário, eu não tenho absolutamente nada contra o exercício cardiovascular. Mas eu acho importante as pessoas entenderem que um neuromuscular, ou seja, um treinamento resistido, um treinamento de força bem feito, ele dá um estímulo cardio enorme. Então, através de um treino de força, principalmente de grandes grupos musculares, você vai ter um condicionamento cardiovascular gigante. Não tem como você fazer um treino efetivo de membros inferiores, que é o nosso maior grupo muscular no corpo, com um batimento cardíaco baixo. Sim. Você vai beirar muito perto aí do seu batimento cardíaco de treino de corrida. Sim. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a recíproca não é verdadeira. Não é quando você está fazendo um treino cardio forte, você não está tendo grandes ganhos neuromusculares. Então, num cenário de escassez de tempo, e você ainda mais vindo do sedentarismo, vale super a pena forçar em vamos ganhar força primeiro. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar. Vai te garantir autonomia, vai garantir que se você depois quiser fazer um cardio, você tem condições de fazer um cardio se expondo muito menos a risco de lesão. Tá já indo para o cardio com um coração que aguenta muito mais do que indo direto para ele. Sim. Então não faz sentido sair do sedentarismo e vamos agora, quero correr. Claro. Vai fazer primeiro um trabalho de treino de força que vai ser muito mais proveitoso. Você vai cair na corrida com muito menos desconforto, com muito menos propensão à lesão, rendendo muito mais. Perfeito. Então me fala uma coisa, estamos chegando ao final do nosso encontro aqui, é uma coisa que passa voando, a gente nem percebe. Me deixa aqui uma palavra, uma frase que você gosta tanto, uma ideia que esteja linkada a uma atividade prática para esse homem, 40 a mais, que ouviu a gente, que chegou até aqui, que caiu de paraquedas aqui no final desse encontro, para que ele comece a fazer hoje. Ele comece a pensar hoje numa mudança que vá ser realmente transformadora para ele. O que vem à sua mente assim de supetão? Nada combinado. Não foi mesmo, gente. Ele pegou de calça curta mesmo. Olha, pensando nesse 40 a mais que está parado, sedentário. Sim. Escolha alguma modalidade que você tenha um mínimo de afinidade. Não precisa ser aquilo que você ama de paixão. Coloca o mínimo que caiba na tua agenda hoje e comece para ontem. Boa, maravilha. Gente, olha isso. Olha quanto conteúdo transformador você viu hoje aqui. Você vai rever, você vai ver no futuro próximo. E aproveita isso para mudar a sua cabeça, para mudar a cabeça e que esta mudança sirva para mudar o seu corpo. E a mudança da cabeça e do corpo te levem para uma mudança de vida, te levem para uma vida melhor. Não digo uma vida mais produtiva simplesmente, para uma vida melhor, para você ter uma ideia de que existe possibilidade de melhora a todo momento, independente da idade que você tem, independente da cabeça que você tem, do corpo que você tenha hoje, é possível a gente melhorar. É possível a gente conseguir chegar em um ponto B a partir de um ponto A, independente de onde esteja esse ponto A. Pensa nisso. E já aproveita, segue o perfil, deixa os comentários aqui, deixa dúvidas, deixa pontos para a gente discutir aqui nos próximos encontros. Deixa aqui comentários de como que a gente está. Se a gente está conseguindo chegar em você, Homem 40, a gente conseguiu tocar em você em algum ponto que fez sentido para a sua vida hoje. E não esquece de compartilhar esse conteúdo com um amigo, com um sócio, com aquele colaborador que você sabe que está precisando entender um pouco mais a respeito de vida, de saúde e de melhora
de performance, de melhora cardiovascular, de melhora neurovascular, para que ele consiga entender que existe sim um jeito de sair desse fundo do poço. Karen, muito obrigado. E eu que agradeço, doutor. Adorei aqui o bate-papo. Maravilha. Espero que contribua aí para esses homens mudarem aí essas questões todas e sair do fundo do poço. Perfeito. Peçam que Karen volta. Já tô prometendo aqui por ela. A gente se vê semana que vem, gente. Tchau, tchau.